sucedeu aqui as dependências, porque uma das 4 obrigações do comunista é estudar. É por isso que nós estamos sempre à frente. Porque o comunista ele vê sempre algo mais adiante. Né? A posição estratégica do partido é importantíssima. Por isso, eu saúdo a todos e a todas que vieram, que nós temos condição de dar uma revolvida também no Aracati. Tudo que o Brasil passa hoje, que o Ceará passa hoje, nós podemos, e já foi dado provas, através dos fóruns, que nós podemos voltar a Aracati ser o que era antes. Um centro energizante, um centro econômico, um centro social, onde as pessoas possam viver bem. Porque não adianta só crescer, se as pessoas não tiverem dignidade. E aqui a gente vê o que é o PCdoB. Né? É todo o segmento da classe trabalhadora que está representado aqui. E o PCdoB é isso, está onde está. Sejam bem-vindos, com certeza essa acolhida vocês gostarão e ficarão no PCdoB, porque esse aqui é o partido da luta do povo. Mas eu vou tentar aqui em poucos minutos sintetizar o que é o PCdoB, o que o PCdoB quer, como é que nós funcionamos e aquilo que é fundamental para que o militante novo possa saber acerca do nosso funcionamento e da nossa existência, não é? Então, Teobaldo, vou poder me ajudar aqui. Bom, gente, o que é ser comunista? Olha, pessoal, normalmente, às vezes a gente é comunista e não sabe, porque existe uma série de questões que ele defende e a gente nem sabe o que aquilo é ser comunista, né? Mas ser comunista é mais ou menos isso aqui, lutar pelo bem comum. Claro, se é comunismo, lutar pelo bem comum. Então, se você luta pelo bem comum, mesmo que não seja filiado ao partido, você na sua índole, você é um comunista, né? Falta só se filiar ao PCdoB. Lutar contra todo tipo de injustiça. Ou seja, o comunista é aquele que fica indignado com qualquer tipo de injustiça que aconteça em qualquer parte do mundo. Qualquer pessoa que foi injustiçada, no Brasil, na África do Sul, seja onde for, nós, enquanto comunistas, temos que nos indignar, porque nós somos contra as injustiças, né? Lutar para que todos tenham igualdade de oportunidades. Ou seja, não é igualdade matemática, que o pessoal quer ridicularizar essa questão, quer dizer que se um dia chegar ao poder o comunismo vai dividir as coisas por igual. Não existe isso. Não é divisão matemática das coisas, é igualdade de oportunidades. Ou seja, o filho de alguém que nasce na volta, né, Zé Flávio? O filho de um pescador que nasce na volta, ele tem condições, por exemplo, de ser educado, de ser feliz, de ter saúde, igual a de um filho de um empresário. Exato, fazer uma faculdade. Ou seja, igualdade de oportunidade. Todos terão igualdade de oportunidade. Isso é uma luta que nós encabeçamos. Lutar para que todos possam viver dignamente. Ou seja, todo mundo tem acesso à alimentação, à educação, à saúde, à segurança, à liberdade, ao lazer. Isso não é muita coisa não, né? Não é lutar para que sejam ricos milionários, que vivem na Mega Sena toda semana. Não é isso não. É lutar para que as pessoas tenham o mínimo necessário de dignidade para serem chamados de seres humanos, né? Nós, seres humanos, merecemos dignidade. E ter dignidade é, no mínimo, ter essas condições aqui e mais algumas. Enfim, é lutar para consertar o mundo. Ou seja, é uma tarefa grande, né? Lutar para consertar o mundo é uma tarefa grande. Mas é o dever de cada comunista. Se o mundo não está certo, então nós temos que dar uma contribuição para que ele melhore. Se não vamos acertar 100%, mas a nossa obrigação é nos indignar com o que está errado e lutar para consertar. Tá certo? Então, muitas vezes a gente é comunista e não sabe, né? Então, quem for comunista e não saiba, né? Procura não conhecer do bem se feliz, né? Então, história do Partido Comunista do Brasil. Somos fundados em 1922. Nós somos o partido mais antigo do Brasil e também o mais jovem, porque é o que tem ideias mais avançadas, né? Somos o mais velho. A gente não se acabou porque nós somos fortes, nós temos ideias que não são moda. A nossa proposta não é de moda, é uma coisa que ficou para sempre. 89 lutas sempre a favor dos mais fracos. Isso aqui que é importante. Toda a nossa história, ao longo desse século, vai fazer 90 anos já, né? É uma história toda de lutas em favor do povo brasileiro. Todas as lutas dos trabalhadores do povo deste século. Que foi que o petróleo é nosso em 50, quando os americanos queriam que o petróleo fosse deles, e o PCdoB lutou para que o petróleo fosse do Brasil, como é hoje. Até foi a luta contra a ditadura nos anos 60, 70 e 80, quando não havia liberdade, igual agora que o Museu Negro disse aqui, jamais. Isso aqui nessa época, 60, 70 e 80, isso aqui é um perigo grandiosíssimo, né? Na Lapa teve uma reunião lá de uns companheiros nossos e o exército invadiu e matou todos. Ou seja, se você se reunisse 2, 3 pessoas numa praça, o exército já tinha para prender porque achava que era um montinho para derrubar o presidente da República para construir o comunismo, né? Então hoje nós lutamos contra o fim das liberdades, a favor da democracia, né? E aí sofremos com isso. Muita gente foi preso, muita gente morreu, uns derramaram sangue, então nós temos uma história grande. Paraguai.
Direto já lutamos pelas diretas, passamos 20 anos sem votar para presidente. O PCdoB foi às ruas lutar para que isso voto direto voltasse. A campanha do Furacolo, né, foi uma campanha cívica para o combate à corrupção. As eleições de Lula, duas de Lula e uma de Dilma, nós tivemos uma participação importante. Ou seja, nós temos toda uma história ao longo desse século de lutas em favor da classe trabalhadora. A razão de ser do PCdoB, a sua existência, é a luta em favor dos mais fracos. É a luta em favor da classe trabalhadora. E nós nunca abrimos mão disso. São quase 90 anos de lutas, sempre em favor do povo. É muita coisa, né? Quase um século de luta em favor do povo. Nós somos a única instituição do Brasil que temos quase um século de luta, sempre a favor dos mais fracos. E outra coisa, 60 anos desse tempo que eu li aqui, quer dizer, 2/3 da nossa existência, 60 anos, ficamos na clandestinidade, com perseguição e difamações, de todos os tipos. Porque o PCdoB sempre foi um partido que ameaçou os poderosos. E por ameaçar os poderosos, é claro que os poderosos vinham para cima da gente com todas as forças. Então fomos perseguidos, fomos proibidos de atuar, ficamos na clandestinidade durante quase toda a nossa história, porque não nos era permitido participar. Porque quem luta a favor dos fracos vai ter que enfrentar a luta quente dos poderosos, não é isso mesmo? E nós tivemos que pagar com o nosso sangue, com a nossa liberdade, para poder garantir que o Brasil fosse um país democrático. O que quer, não, o que o PCdoB quer? Bom, o que nós queremos é um Brasil socialista. Um Brasil socialista. O que significa isso? É que as imensas riquezas nacionais sejam aproveitadas e beneficiem o povo brasileiro. O Brasil tem uma área de terras agricultáveis enorme. O Brasil tem uma costa extraordinária, cheia de peixe, né, Zé Flávio? O Brasil tem minério de ferro, tem petróleo, tem tudo. Então nós queremos que essas riquezas sejam convertidas a favor do povo brasileiro. E não em favor de 4 ou 5, né? Não é um grupinho que toma posse disso aí, negocia com seus associados no estrangeiro e deixa o povo só na migalha. Não, nós queremos que as riquezas do Brasil se revertam em favor do povo brasileiro. Crescimento econômico por distribuição de renda. O país está crescendo, mas não interessa crescimento se não for para distribuir a renda. A renda para poder ficar na mão de poucas pessoas não interessa. Nós queremos um crescimento econômico que seja revertido em favor do social. Devendo dignidade humana para todos os brasileiros. O que significa isso? A dignidade significa direito dos trabalhadores, democracia, participação popular no poder, possibilidade de crescimento para todos. Ou seja, direitos para todos, democracia, que é o direito de participar, né? E condições de crescimento para todos. Todos nós temos que crescer, né, seu Chico? Ou seja, o PCdoB, quando abre aqui espaço para que pescadores, agricultores, né? Pescadores, agricultores e outras pessoas, gente de instrução alta, gente de menor instrução, possam passar na vida política, isso é fruto da nossa luta. Isso é a democracia que nós conquistamos com muita luta. Tá bom. Como funciona o PCdoB? O PCdoB funciona com uma orientação, um regimento e uma proposta. Ou seja, nós temos uma orientação, nós temos um regimento e temos uma proposta. A nossa orientação, gente, é a teoria marxista-leninista. Isso aqui é meio complicado, mas eu vou rapidamente dizer. Marx é o teórico do socialismo. Foi ele que elaborou uma proposta dizendo que o mundo podia ser melhor. Ele fez uma crítica ao sistema capitalista, ao sistema de exploração do homem pelo homem, esse sistema em que poucos têm tudo e a maioria não tem nada. Ele provou cientificamente que isso aí estava errado e que isso podia mudar. Então o marxismo é a teoria de Marx. Esse rapaz que mostrou, através de uma teoria, que o sistema injusto do mundo poderia se converter num sistema justo. E leninista porque Lenin é o diretor principal da Revolução Soviética e foi ele que adaptou ao partido as ideias de Marx. Ou seja, Marx criou a teoria e Lenin foi o prático que colocou num partido as ideias de Marx. Por isso que a nossa teoria, a nossa orientação é o marxismo-leninismo, as ideias de Marx e a prática de Lenin, que faz com que o nosso partido se oriente. O nosso regimento é o nosso estatuto. Nós temos um estatuto para cumprir, né? E no PCdoB a gente é muito rígido com relação a isso, porque nosso partido é diferente. Nosso partido tem 90 anos, não acabou até hoje por isso, porque ele procura cumprir o estatuto, tem disciplina, né? Já destacar aqui alguns aspectos do estatuto daqui a pouco. E nossa proposta para o Brasil é o nosso programa socialista para o país. Ou seja, nós temos uma orientação, que é a nossa teoria, o marxismo-leninismo, temos um regimento, que é o nosso estatuto, e temos uma proposta, que é o nosso programa socialista, o programa que nós queremos para mudar o país. Então, destaques, agora, vou começar aqui a destacar agora aspectos do estatuto. Estatuto. O nosso princípio de direção, o princípio fundamental de direção é o centralismo democrático. Ou seja, é a democracia verdadeira. O que é isso? O nome é complicado, mas é fácil de entender, viu, gente? Centralismo democrático. Eu botei aqui na frente. A verdadeira democracia. Mas é fácil de entender. Isso aí nada mais é do que a minoria submete-se à maioria depois de esgotar a discussão. Ou seja,
A maioria, a gente vai ter aqui uma divergência, o doutor Adilson tem uma proposta sobre uma questão qualquer aí, a Zé Guajiro tem outra. Então os dois colocam aqui na plenária a discussão, né? Aí, francamente, ninguém fica falando por trás do outro, ele coloca as suas posições, ela coloca as delas, né? Então a gente bota em votação aqui, vamos supor que o doutor Adilson ganhou. Então se ela ganhou na votação aqui, então o Zé Guajiro obrigatoriamente vai ter que seguir as orientações da proposta de Deus. Por quê? Porque a minoria tem que se submeter à maioria. Nós não temos o direito, por exemplo, de ficar criando uma facção. Já que eu perdi, então eu vou ficar contra, não vou ajudar não. Pelo contrário, se a maioria vai ser sempre respeitada, né? Se isso aí não der certo, depois a gente faz uma autocrítica. Depois aí sem depois se não der certo, aí faz uma autocrítica. E aí o erro não é de doutor Adilson, o erro se foi de todos. Não é? Se a gente tiver errado, todos errados. Sem se falar que uma parte, na hora que os dois lá colocarem as suas propostas, vai ter um debate e essas duas propostas iniciais vão ser enriquecidas, exatamente com o restante da plenária que vai também não só votar, mas vai dar ideias e no final vai ficar uma proposta não dele nem dela, uma proposta enriquecida de todo o conjunto coletivo. Muito obrigado, Luciano. Exatamente isso. Entrou legal, viu? Vou para quebrar dele. É isso mesmo. Essa proposta de a minoria se submeter, ela submete depois que a discussão é feita claramente, com todo mundo participando, opinando e melhorando a proposta, né? Melhorando a proposta. Então, aprovou o nego. Existem por aí partidos, né? Que depois que alguém perde, sai aqui com raiva, forma com um grupinho pro lado, fica falando do outro. A gente não. E racha, né? Racha. A gente não. A gente aqui aprovou, a maioria aprovou e aqui acabou, né? Se deu certo, parabéns. Se não deu, então foi o coletivo que errou, não foi uma pessoa ou duas, né? Mas as nossas propostas são construídas depois de debates e depois de votação. As instâncias inferiores submetem-se às superiores. Ou seja, o Comitê Municipal, que era a CATI, ele submete-se à direção estadual. E a direção estadual submete-se à direção nacional. Isso aqui é fácil de entender, né? Todo mundo é desse jeito. É proibido o surgimento de facções. Ou seja, não pode haver subgrupos. Não pode ter 3, 4 facções. Não tem a turma de seu Chico Nunes, lá das Caraúbas. Tem a turma de Assunção Venâncio. Não tem isso. Vocês ver, é um só. Não é? Não é criação de facções, de grupos, de divisões do partido. Qualquer divergência é discute internamente, na frente de todo mundo, né? E aí resolve a divergência e vão todo mundo junto. É todo mundo junto. Não tem essa de facção. Crítica e autocrítica. Ou seja, toda e qualquer decisão tomada, ela tem que ser feita com base no debate. É isso que eu falei antes. Se o debate no final der certo ou der errado, aí a gente faz uma avaliação autocrítica. Então é o seguinte, se deu errado é de todos, se deu certo também é de todos. Ou seja, nós resolvemos o problema.